Você já foi reprovado em alguma prova? Tem gente que chega até a dar uma tristeza na hora de fazer uma pergunta dessa, né? Talvez em algum tipo de prova, algum tipo de avaliação, você já foi reprovado algumas vezes. E isso de forma frequente. Engraçado porque eu estou falando aqui e aí tem gente olhando para mim assim. E aí eu conheço a história, né? E fica vindo da cabeça. Às vezes não é por falta de preparo, às vezes não é por inaptidão, às vezes é por nervosismo. Bate o nervoso, dá o famoso branco. E as questões que são colocadas diante de nós, nós não somos capazes de responder. Muitas vezes é assim mesmo. Nós nos veremos diante de situações que perceberemos que somos insuficientes. Que não conseguimos vencer aquela prova por meio do nosso intelecto, porque não temos inteligência suficiente para aquilo. Muitas vezes nos veremos reprovados, inaptos, por conta da nossa inconstância emocional, a nossa falta de condição de lidar emocionalmente com aquela situação, e perceberemos que somos insuficientes. Talvez também nos veremos reprovados em algumas situações simplesmente porque a gente deixou para a última hora para ver o que vai dar. Como já dizia alguém, Deus ajuda quem cedo madruga. Aí o camarada não se prepara, não estuda, e chega na última hora, ele dá todo o gás, para que na hora, assim, não, eu vou lembrar. Independente de qual for o motivo que nos faça reprovar diante de algumas situações, a verdade é que essa situação de reprovação, ela vai nos acompanhar pelo resto da nossa vida. Nós não seremos aprovados, nós não seremos bem sucedidos pelas nossas aptidões em todas as coisas que tentarmos. E quando entendermos isso, entenderemos um pouco melhor o Evangelho. Porque o que o Evangelho nos apresenta é um grande problema. O que o Evangelho nos apresenta é a boa notícia, mas para que a boa notícia seja a boa nova, nós precisamos entender a má antiga. A boa nova, o Evangelho da salvação, o Evangelho que traz salvação, ele só faz sentido quando o homem entende que é pecador, quando ele entende que está perdido. Quando ele entende que por meio do seu intelecto, ou das suas emoções, ou das suas habilidades, nem mesmo através da sua força de vontade, ele consegue vencer a sua própria natureza. Então, ainda que você consiga ser bem-sucedido em tudo, todas as outras áreas que você tente, no tocante à sua salvação, você não será bem-sucedido. Então a minha afirmação, ela permanece. Você não será bem-sucedido em tudo aquilo que você tentar. E eu sei que essa é uma mensagem impopular e essa é uma mensagem que traz um contraste em relação a tantas outras mensagens que são pregadas por aí. Mensagens que possuem o título de você é um vencedor ou coisas do tipo. Mas a verdade, irmãos, é que diante do dilema do nosso pecado, nós somos insuficientes. Nós não conseguimos vencer isso. Seja intelectualmente, emocionalmente, ou seja por força de vontade. Certa vez alguém me perguntou: pastor, qualquer pecado pode ser perdoado? Eu disse sim, qualquer pecado pode ser perdoado. Mediante arrependimento verdadeiro, que é produzido pelo Espírito Santo. Está em João capítulo 14. Ah, mas então alguém que um abusador, ele pode pecar e depois se arrepender e Deus vai perdoar ele. Diz sim, e eu posso ir levar comida na cadeia para ele e pregar o evangelho lá dentro. Uma coisa é Deus perdoar a culpa, outra coisa é Deus livrar da consequência. Quando eu disse isso, foi conversa de corredor, aquele homem olhou para mim e disse assim: ah, mas então é fácil. Eu posso fazer o que eu quiser, depois é só me arrepender.
Eu olhei na bolita dos olhos dele. E eu disse assim, então vai. Se arrepende agora de todos os teus pecados. Cria a consciência agora de todos os pecados que tu já cometeu e da forma como tu ofende a Deus com a tua vida e se arrepende deles agora. Abandona todos eles agora. Nunca mais peque a partir de agora. Ele olhou para mim e disse, mas eu não consigo fazer isso. Da mesma forma que um abusador não consegue. Ou seja lá qual for o outro pecado sobre o qual nós possamos nos referir. É impossível. É impossível pela força de vontade, é impossível pelo próprio intelecto ou pelas próprias forças das emoções nos livrarmos da nossa natureza pecaminosa. Falamos sobre isso no domingo passado, quando nós meditamos a respeito da graça do Senhor Jesus. Você lembra dos 3 pontos do sermão? Primeiro ponto, mortos por natureza. Essa é a nossa condição inicial, todos nós. Esse é o grande dilema, esse é o grande problema da nossa vida. Problema que nós não conseguimos resolver com a força das nossas mãos, ou com a habilidade que, seja lá qual outra, possamos tentar exercer para vencer isso. Nós não conseguimos. Mortos por natureza, mas vivos pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz isso. Que é pela graça que nós somos salvos. Mediante a fé. Então a graça de Jesus sobre nós e a fé que nós depositamos nele, essas duas coisas elas caminham juntas. E é claro, após eu ser salvo, eu sou salvo para servir. Eu não sou salvo para mim mesmo. Como eu disse antes, não é uma salvação individual, é uma salvação pessoal. Eu fui salvo. Mas eu desenvolvo essa salvação na coletividade, na comunhão, junto com os meus irmãos. Mas esse é um problema que nós não conseguimos resolver. Isso não é uma prova de vestibular, uma prova da escola, uma prova de alguma licença para dirigir. Como eu brinquei com uma pessoa aí que fez algumas vezes a carteira. Ela disse assim, graças a Deus eu consegui. Eu falei, graças a Deus, agora pode dar cavalinho de pau legalizado. Vocês entenderam que é brincadeira, né? Não estou fazendo nenhuma apologia a cavalinho de pau. Mas sobre o sola fide, somente a fé. Isso significa que a justificação é unicamente pela fé em Cristo. E até mesmo essa fé, ela não tem origem no homem, mas é um dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, foi o texto base do sermão do domingo passado. Fala que a salvação, ela não é por meio das obras, mas é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. É um presente, é uma dádiva dada por Deus. Se você hoje pode crer no Senhor Jesus, se hoje você é capaz de crer que Jesus morreu pelos seus pecados, é porque Deus deu um presente a você. E esse presente é a fé. É a capacidade que você tem de crer em Jesus Cristo. Porque esse é um problema que nós não conseguiríamos resolvermos sozinhos. O homem não regenerado, aquele que não nasceu de novo, ele é incapaz de confessar que Jesus é o Cristo, o Filho único de Deus, porque ele está morto. Você já viu um morto falar alguma coisa? No dia 22 de abril de 2012, o dia em que minha avó faleceu, nós lidamos com uma situação inusitada. Estávamos lá, no meio daquilo que naquela época eu chamava de velório, e de repente chegou uma agente de saúde da cidade, que era conhecida da família, e foi lá, como é muito comum ver nesses momentos, vai lá, entra, faz o sinal da cruz, chega perto, bota a mão no defunto, e colocou a mão ali sobre o corpo da minha avó,
E ela olhou e disse assim, chamou uma das filhas e disse assim, isso aqui está estranho, ela está quente. Ela não está gelada, ela já devia estar gelada. Faz muito tempo que foi dado o óbito dela. E aí fez alguns outros procedimentos ali no local. E disse assim, olha, ela está apresentando sinais vitais. E aí já começou aquela expectativa. E também um medo. Imagina se a gente enterra a minha avó viva. Resumo, chamaram a ambulância, levaram minha avó novamente para o hospital, no meio do velório, levaram novamente para o hospital e ficou aquela expectativa. Alguns otimistas lá no fundo torcendo, a avó volta viva do hospital. O que aconteceu foi o que estava já acontecendo. Foi diagnosticado, foi concluído ali que ela estava com o corpo quente ainda e algumas outras especificações por conta dos fortes medicamentos que ela estava tomando. Então, por isso, ainda se encontrava naquela situação. Ela voltou e a cerimônia continuou do mesmo jeito que estava. Seria muito mais fácil se ela pudesse no meio falar assim, olha, eu não estou mais viva, eu já morri. Mas é claro que ela não podia falar isso, porque ela estava morta. Você já viu um morto falar alguma coisa? Já viu um morto levantar a mão no meio do velório e dizer, então, estou vendo quem está chorando. O morto está morto. Aquele que não recebeu a vida de Jesus, ele está morto. Morto espiritualmente. Ele não consegue nem mesmo confessar que Jesus é o Cristo. Que Jesus é o Messias. Uma das declarações mais sensacionais da Escritura é quando Jesus pergunta para os seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Os outros estavam dizendo que ele era Elias, que ele era um outro profeta, ou era até uma reencarnação de João Batista, o que era um absurdo por si só. Tinham meses de diferença de idade. E aí Jesus pergunta para os discípulos dele, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E ali Pedro dá uma resposta de alguém que está vivo. Ele diz, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde para Pedro dizendo, bem-aventurado, feliz é tu, Pedrão, porque não foi carne nem sangue, não foi ninguém que te ensinou isso, mas foi o meu Pai, foi o próprio Deus que te revelou essa verdade. Nenhum morto pode confessar Jesus Cristo verdadeiramente sem antes receber essa revelação do Pai. É somente através da obra sobrenatural do Espírito Santo, fazendo então esse morto uma nova criatura, que o homem pode responder com fé e arrependimento à mensagem do Evangelho. O justo viverá pela fé e não por suas obras. Ele recebe essa vida e ele desenvolve essa vida nova pela fé e não pelas suas obras. Os 5 solas, estamos no quarto, os 5 solas são um resumo das 95 teses de Martinho Lutero. Algum tempo depois, a Igreja Católica Romana, ela foi compelida a responder esse movimento da Reforma. Porque, obviamente, muitos que eram religiosos ali da igreja começaram a se converter e se tornar igreja de verdade. Então, em 13 de janeiro de 1547, aconteceu o famoso Concílio de Trento. Os alunos mais atentos aí da escola vão lembrar disso. E ali foi realizada uma série de pronunciamentos sobre a doutrina da justificação. Dentre os muitos pontos que Roma apresentou, os principais foram esses aqui. 1. Que os pecadores são justificados pelo seu batismo. Ou seja, batizou, está salvo. 2. Que a justificação é pela fé em Cristo e pelas boas obras de uma pessoa. Então não adianta só crer em Cristo, você tem que fazer também o certo. As duas coisas você precisa fazer para ser salvo.
3. Que os pecadores não são justificados unicamente pela justiça imputada de Jesus Cristo. É Jesus e algo mais. 4. Que uma pessoa pode perder sua posição de justificação. Então, uma vez eu fui justificado, mas eu pisei na bola, eu desobedeci o Papa, eu fiz ali o que não devia, eu não confessei direitinho para o padre, perdi minha justificação. A igreja tinha o poder de mandar a pessoa para o inferno. Ou melhor, para o purgatório. Porque daí alguém poderia pagar para salvar a pessoa do purgatório. Então, o sistema doentio que estava estabelecido. Todo o concílio de Trento, então, ele ficou resumido na seguinte declaração. Eu vou ler devagar, eu gostaria que você ouvisse com atenção. Se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, isso é a igreja declarando. Se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, ou seja, que não é necessária nenhuma outra forma de cooperação para que ele obtenha, ganhe a graça da justificação, e que em nenhum sentido é necessário que ele faça a preparação e seja eliminado por um movimento de sua própria vontade, seja anátema. O que isso aqui está dizendo? Se alguém afirmar que a salvação é somente em Jesus Cristo e que eu não preciso fazer nada para cooperar, para ganhar, para completar, eu serei considerado amaldiçoado. Anátema, é isso que o termo significa. Pois bem, baseado nessa afirmação, eu sou anátema. A partir dessa declaração, eu sou o mais maldito de todos e quero me tornar ainda mais maldito até o fim da minha vida. Porque é somente pela fé. Porque é somente pela graça. Porque é somente através de Jesus Cristo. E é somente a Escritura. Eu quero partir com você para o texto. E a partir do texto aqui nós entendermos um pouquinho melhor a respeito disso. O primeiro ponto do sermão é sobre a promessa de justificação. No versículo 21 e no versículo 22 nós temos o seguinte: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Você conseguiu perceber já o contraste que há entre essa afirmação da Escritura e a afirmação da igreja da Idade Média? A igreja católica romana da época, onde eles afirmavam que se alguém dissesse que é isso aqui que a Bíblia está dizendo, seria maldito. Seria considerado um herege. E a condenação era fogo. Mas aqui nós temos a promessa de justificação. Ainda aqui em Romanos 3, nós lemos a partir do 21, mas a partir do versículo 19, leia comigo, acompanhe comigo, por favor. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. A lei que foi dada ao povo no Antigo Testamento, ela tinha um propósito. E o propósito da lei não era a salvação. Nunca foi. Às vezes nós, na nossa falta de conhecimento bíblico, teológico, a gente afirma que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelas obras. E no Novo Testamento as pessoas são salvas pela graça. Mas nunca foi pelas obras. O propósito da lei não era salvar as pessoas. O propósito da lei era trazer consciência do grande problema que elas possuíam. Qual era o problema? Vocês estão condenados. É evidente, pois o seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Porque alguém poderia chegar e dizer: eu não sabia. Como que não? Eu revelei a vocês. Eu deixei escrito.
eu deixei registrado. Através do meu povo, Israel, eu difundi a minha vontade para todo mundo. Versículo 20 de Romanos 3 diz: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra que somos pecadores. Ninguém jamais foi salvo por cumprir a lei. Ninguém jamais foi salvo por obedecer à lei. O propósito da lei é apenas mostrar que nós somos pecadores. Deus estabeleceu dessa forma. Já disse isso na semana passada e quero afirmar mais uma vez. A salvação, do início ao fim, é uma ideia de Deus. Foi Ele quem começou isso. E é Ele quem vai terminar isso. Nada que começa em nós termina em Deus. Porque Deus é o princípio e o fim. Se nós fomos o princípio, então nós seremos o fim. Se a sua salvação começou em você, ela vai terminar em você. E você não é capaz de produzir salvação. Em toda a história da humanidade, ninguém jamais foi salvo por cumprir um ritual místico, realizar boas obras, obedecer aos mandamentos. Nem mesmo o povo do Antigo Testamento. Tudo que eles faziam no Antigo Testamento era uma sombra, era algo que apontava para o Novo Testamento. Todas as cerimônias do Antigo Testamento apontavam para o cumprimento pleno que aconteceria em Jesus Cristo. O versículo 22 afirma isso. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Nenhum de nós pode chegar diante de Deus e se garantir. Nenhum de nós pode chegar diante de Deus e afirmar que somos justos, que somos corretos, que somos perfeitos. É importante entender o que significa esse termo. A justificação, ela não pode ser confundida com a regeneração e nem com a santificação. A regeneração, o nascer de novo, o novo nascimento, que Jesus conversa sobre isso com Nicodemos em João capítulo 3, o novo nascimento é um ato do Espírito em nós, dentro de nós. Enquanto a santificação é um processo que o Espírito realiza em nós. Regeneração é um ato, acontece uma vez e de uma vez por todas. A santificação é um processo que o Espírito Santo realiza em mim. Quanto mais eu caminho com Ele, quanto mais eu me submeto a Ele, quanto mais eu sou cheio do Espírito Santo, mais santo eu vou me tornando. E ser santo aqui não é simplesmente fazer tudo certo, ser perfeito. Ser santo é ser parecido com aquele que é o santo. É ser parecido com Jesus Cristo. É manifestar os atributos comunicáveis do nosso Deus. A justificação, porém, ela acontece fora de nós. A regeneração é pontual e acontece em nós. A santificação é um processo que acontece em nós. Mas a justificação acontece fora de nós. A justificação acontece diante do trono, diante do tribunal de Deus. É um ato jurídico, é um ato legal, é uma declaração legal. Por quê? Porque a lei, a letra do Antigo Testamento veio para mostrar que somos pecadores e estamos condenados. Diante de Deus, todos nós fomos reprovados. Não adianta chegar lá e dizer assim, me deu branco. Não adianta chegar lá diante do tribunal de Deus, da maior prova, da prova final, e dizer, não, sabe o que é, Deus? Eu fiquei nervoso na hora de fazer as coisas. Ou eu não tive força de vontade o suficiente. Nada disso seria suficiente, mesmo que manifestássemos todas essas coisas na sua plenitude. Nada disso teria sido suficiente. Todos nós estamos reprovados diante do tribunal de Deus.
Por quê? Porque Deus revelou a nós o nosso problema. Deus nos trouxe a consciência da nossa natureza pecaminosa. Nós, por natureza, estamos mortos, sem distinção. Não há um justo sequer. Pela sua própria natureza, não há um apenas que busque a Deus. Diante do tribunal, diante do juízo final, todos nós, de acordo com a nossa antiga natureza, seríamos reprovados. A justiça de Cristo, a justificação que Ele opera em nós, ela é imputada. Você conhece o termo amputado, né? Amputar, tirar algo. Imputar é o antônimo, é o contrário disso. Imputar é colocar algo. A justiça de Cristo, por meio da fé, então, ela é imputada em nós. Ela não é infundida, ela não é colocada dentro de nós, para que a gente, então, é responsável de desenvolver ela, para que aos poucos, como uma bela flor, ela floresça. Ela é imputada em nós, ela é colocada em nós. Quando nós cremos no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz por nós, a justiça dele, a perfeição dele é colocada em nós. E aí, o nosso estado legal diante de Deus muda. Porque agora eu não chego diante de Deus sozinho. Eu chego com um intercessor. Eu chego com alguém que foi justo no meu lugar. No segundo sermão dessa série, nós falamos sobre o solos Cristo, somente Cristo. E um dos pontos foi sobre Cristo ser o nosso sacerdote. Ele é aquele que intercede por nós, ele é aquele que se apresenta diante do Pai e nos garante diante do Pai. Ele chega diante de Deus e diz assim, ó, esse é meu. Esse está na minha mão, eu sou o pastor dele. E é por isso que nós temos a esperança da salvação. Não é expectativa. Eu não tenho dúvida do que vai acontecer no juízo final. Não porque eu me agarrei em Jesus de tal forma que ele não conseguiu fugir de mim. Mas ele me agarrou de tal forma, ele me encontrou de tal forma que todas as vezes que eu quis, ele não me soltou. Somos salvos porque ele segura a nossa mão. Não porque nós seguramos a mão dele. Seja franco. Olhe para o seu coração, seja verdadeiro, seja franco. Se fosse por nós, já teríamos soltado muitas vezes. E há muito tempo. Qualquer pessoa que crer em Cristo será justificada por Ele, sem exceções. Essa é a promessa da justificação que nós encontramos no versículo 21 e versículo 22. Paulo está desenvolvendo aqui um pensamento, um argumento. Ele traz nos versículos 19 e 20 que a lei surgiu apenas com um propósito, mostrar que nós temos um problema. Que problema? Estamos condenados. Mas no versículo 21 e versículo 22, então, ele fala sobre a promessa da justificação. Como, então, poderíamos ser justificados, já que a justificação não vem por meio das obras, não vem por meio da obediência à lei? Bom, é por meio de Cristo. É por meio da fé em Cristo. Qualquer pessoa que crer em Cristo será justificada por Ele, sem exceção. Até o pior dos bandidos, até o pior dos abusadores, até o pior dos corruptos, até você, miserável, até eu. Eu sei, eu lembro como Cristo me encontrou. Vamos seguindo o texto. Do versículo 23 ao versículo 26, nós temos a solução para a condenação. Versículo 23 diz: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Esse texto, Romanos 3, 23, é um texto muito conhecido. Se você tem outra versão aí, a NVI, a NAA, ou alguma outra Almeida, até mesmo a NTLH, ela vai trazer uma outra sugestão de tradução.
Mas eu confesso para vocês que nesse texto a minha tradução favorita é a NVT, porque ela fala sobre um padrão. Todos nós pecamos e não alcançamos o padrão da glória de Deus. Eu estudei para a prova, mas eu não tirei nem a média. Eu tive força de vontade, mas eu não cheguei a tempo. Eu não consegui controlar as minhas emoções e acabei nem conseguindo desempenhar. Diante dessa prova final, diante de Deus, nenhum de nós consegue alcançar o padrão. Por quê? Porque todos nós pecamos. Nenhum de nós alcança o padrão da glória de Deus. Eu lembro quando a gente resolveu fazer as cuias da igreja. Quem aí não tem cuia da igreja? Levanta a mão. Tem que fazer mais umas aí. Que quer, né? Já anotei aqui, todo mundo tem que comprar agora. Tô brincando. Mas eu lembro quando a gente surgiu a ideia, vamos fazer cuia. Aí assim, tá, mas tem que ver, porque tem aqueles chato pro mate, né? Assim, não adianta fazer qualquer cuia. A cuia tem que ser assim, a cuia tem que ser assado, tem que ser um maior, tem que ser menor. E aí a gente então, como bons batistas, criamos uma comissão da cuia, vê se pode. Foi 2 irmãs lá, foram lá escolher as cuias lá na empresa que fez pra gente. Escolheram um por um, mas eu acho que teve um momento que elas ficaram cansadas. Porque algumas não alcançaram o padrão do gosto das pessoas. Veio rachada, veio com falha algumas vieram com falha na impressão, então não foi culpa delas, né, obviamente. E a gente mandou de volta. Mas é assim, todos nós temos o nosso padrão. Quando a gente vai comprar uma coisa, a gente tem o padrão. A gente até aceita um padrão inferior desde que tenha desconto. Tu chega na loja, tu vai comprar uma coisa, tu diz assim, só tem o do mostruário. Tu já fica procurando um defeito. Mas aqui a rodinha tá suja, né? Claro que tá suja, não tá embalada. Me dá R$300 de desconto? A gente dá aquela forçada. Todos nós temos um padrão. O que seria então o padrão de Deus? A justiça, o padrão de justiça de Deus, que Deus requer de nós, que Deus requer da humanidade, é altíssimo. E não é simplesmente difícil, é impossível. Você quer uma definição simples de pecado? Antes de você anotar a frase, presta atenção aqui. Você quer uma definição simples de pecado? Pecado é não amar a Deus de todo o coração. Pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Não é essa discussão infantil do pode ou não pode. Pode beber, pode fumar, pode ir em festa, pode jogar bola, pode não jogar bola, pode jogar sinuca, pode jogar baralho, pode jogar truco. Um monte de coisa. Pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Pergunto, quem de nós sustenta esse padrão 7 dias por semana, 24 horas por dia? O padrão que Deus requer é altíssimo. Não é simplesmente difícil, é impossível. Dentro do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 48, o Senhor Jesus diz assim: portanto, sejam perfeitos, como o Pai de vocês é perfeito. Cara, quem de nós pode dizer, tá aí, gostei. Vou me esforçar, vou estudar, vou regular as minhas emoções, vou ter força de vontade, vou levantar às 5 da manhã, vou tomar um banho gelado para ativar o coiso, sei lá o que é o coiso, vou ativar aqui o meu corpo com um banho gelado de manhã e hoje ninguém me segura. Porque foguete não dá ré. Aí vem o Elon Musk e estaciona o foguete dele. O foguete dá ré agora. Pronto. Os coaches vão ter que trocar de frase. A gente acaba entrando numa pilha de que é possível cumprir aquilo que Deus requer de nós pelo nosso próprio esforço. E isso é perigoso nos extremos, porque de um lado nós temos aqueles que acreditam que podem viver sem Deus, e aqui, ou podem viver do jeito que quiserem, que serão aceitos, que no final Jesus vai voltar e vai dizer assim, era brincadeirinha, vai todo mundo para o céu. É mais fácil ele chegar e dizer, vai todo mundo para o inferno. Por outro lado, tem aqueles que já estão há algum tempo na igreja, que eles já estão caminhando há algum tempo, e eles passaram a acreditar
que em algum momento da caminhada se tornou possível ser aceito por Deus pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios desempenhos. Porque se eu der o meu melhor, Deus vai me aceitar. Não, Deus não vai te aceitar por isso. Se eu fizer tudo certo, Deus vai me aceitar. Não, Deus não vai te aceitar por isso. O desejo, o padrão de Deus é que sejamos perfeitos como Ele é perfeito. Nenhum de nós consegue. Nenhum de nós consegue. Tiago capítulo 2, versículos 10 e 11 diz: pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Já pensou? Você é 99% perfeito, que é uma contradição de termos, né? Se é 99%, não é perfeito. Mas você é 99% correto, mas tem 1%. De acordo com Tiago, aquele que obedece a todas as leis, mas erra numa, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Meu Deus, nós estamos perdidos. Eu não consigo obedecer a todas as leis, eu não consigo ser perfeito desse jeito. Versículo 11 diz: pois aquele que disse não cometa adultério, também disse não mate. Logo mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Se você mentir, se você matar, roubar. Irmãos, quem está dentro desse padrão? Quem de nós se encontra dentro desse padrão? Esse é o problema que o versículo 23 nos apresenta, mas o versículo 24 traz um glorioso e cheio de graça e misericórdia, mas. Glória a Deus pelos mas da Bíblia. Porque o versículo 24 diz: mas Ele. Ele quem? Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou, nos tirou, nos arrancou do castigo por nossos pecados. Bom, se é graça, então não é mérito. Ninguém pode fazer por merecer. Desenvolvemos isso na semana passada. Deus nos justifica pela graça como um presente, como algo que não merecíamos. E Ele faz isso mediante a fé. A fé que vem dele mesmo e nos une a Cristo. É isso que diz Romanos capítulo 4, versículo 4 e 5. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas é um direito. Você trabalha, você tem um direito, receber o seu salário. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho. Ninguém é considerado justo diante de Deus baseado no trabalho que desempenha, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justo os pecadores. Irmãos, Deus deseja que respondamos com fé a graça que Ele manifestou a nós. Foi por isso que eu quis apresentar nessa ordem, semana passada graça e hoje fé. Porque a graça, ela se manifestou a nós. Tito, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 13, vai dizer o seguinte: a graça de Deus se manifestou a Salvador a todos os homens. Ela nos ensina a viver de uma maneira justa e piedosa nessa era presente, negando as paixões e os desejos desse mundo, enquanto aguardamos a gloriosa manifestação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A graça se manifestou a Salvador a nós, mas nós precisamos crer nela. Precisamos responder a essa graça. E até mesmo a fé que vamos responder a essa graça, a fé que vai ser a nossa resposta a essa graça, ela não vem de nós. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Nós precisamos entender isso e entender isso de uma vez por todas. Nenhum de nós quis crer antes que Deus quisesse que crêssemos. Deus, Ele exige fé de nós, diante da sua graça,
Mas Ele não faz isso sem antes colocar fé em nosso coração. Deus jamais vai exigir de nós algo que Ele não tenha colocado em nós primeiro, para que pudéssemos entregar a Ele. Se Ele nos chama para a fé, é porque Ele colocou fé em nós. Se Ele nos chama para confiar na Sua graça, é porque Ele já revelou a nós que somos insuficientes na nossa natureza. Nós só conseguimos entender que somos vivos, que recebemos vida pela cruz, quando é revelado a nós que estávamos mortos por causa dos nossos pecados. A mensagem do Evangelho é essa: creia no Evangelho, arrependa-se dos seus pecados. Creia, manifeste fé em Jesus Cristo. Mas não é pelas obras, não é pela sua força de vontade. Deseje muito, faça tudo o que estiver ao teu alcance, com a intenção de salvar-se. E após a sua morte você acordará no inferno. De nada adiantará. É somente pela fé. Você precisa crer em Cristo, confiar a sua vida completamente a Ele. Porque uma vez resgatados do castigo, nunca mais seremos condenados. Romanos capítulo 8, versículo 1, levanta essa pergunta: quem nos condenará? Quem pode nos condenar se já fomos justificados por Cristo? João capítulo 5, versículo 24, Jesus diz: em verdade lhes digo. Ou as traduções mais antigas que dão ainda mais ênfase: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim não terá, tem a vida eterna. Já passou da morte para a vida e jamais será condenado. Creia em Cristo, porque é somente por meio da fé que nós somos justificados, somos tornados justos, aceitáveis a Deus. É somente por meio da fé em Cristo. Versículos 25 e 26 de Romanos 3, você não fechou o texto, né? Os versículos 25 e 26 do texto diz que Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Por quê? Porque a lei trouxe a consciência de que todos pecaram. E o castigo, o salário do pecado é a morte. E essa dívida, ela precisa ser paga. Essa dívida precisa ser quitada. Ninguém fica devendo alguma coisa a Deus. É completamente impossível Deus requerer de nós algo e esse algo não ser entregue a Ele. A dívida do pecado precisava ser paga. Bom, Jesus pagou essa dívida. Jesus morreu a nossa morte. Jesus foi condenado em nosso lugar. Mas quando falamos sobre a justificação, nós não estamos falando apenas sobre a morte de Jesus. Nós estamos também falando sobre a vida de Jesus. Porque se a única coisa que importa para nós é a morte de Jesus, e essa é a nossa pregação muitas vezes, Jesus morreu por você. Mas se era só Jesus ter morrido por nós, então que viesse com 33 anos de idade. Ou que viesse com 30, fizesse os teus 3 anos e pouco ali de ministério público, depois morresse. Mas por que Ele encarnou? Por que Jesus veio como um bebê? Por que Jesus veio com um feto? Por que o cristão é contra o aborto? Porque o nosso Deus, Rei do universo, se tornou um feto. E ainda dentro da barriga da sua mãe, Ele interage com outro bebê dentro da barriga de outra mãe. Esse é o relato do encontro de Maria com Isabel. João Batista e Jesus reagindo um ao outro por meio de uma ação do Espírito.
Mas por que Jesus precisou vir como um bebê? Jesus ele precisou encarnar para viver uma vida justa por nós. Não apenas para morrer a nossa morte, mas para viver a nossa vida. Vida a qual nós não conseguimos. Já entendemos aqui que o padrão é elevadíssimo e nenhum de nós consegue alcançar esse padrão. Foi por isso que Jesus encarnou. Foi por isso que Jesus veio para viver uma vida justa por nós. Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18 diz: portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus, e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Foi só porque Jesus esteve aqui e viveu como a gente viveu, porém sem pecado, que ele pode ser o nosso intercessor, que ele pode ser o nosso justificador. Wayne Grudem, em sua teologia sistemática, diz o seguinte: se Jesus precisasse apenas da isenção de pecado, e não também de uma vida inteira de obediência perfeita, poderia ter morrido por nós quando era uma criança, jovem talvez, em vez de aos 30 anos de idade, ou viesse numa manifestação corpórea já adulto. Deus fez Adão adulto, por que não poderia ter feito o novo Adão adulto também? Mas é porque a vida reta, justa de Jesus, ela nos justifica. Você precisa aprender a olhar para a vida de Jesus, como Jesus viveu, e assim também nós devemos viver. A justificação é uma mudança de estado legal diante de Deus. Eu era culpado, digno de condenação, porém um outro, leia-se outro com O maiúsculo, um outro, um inocente foi condenado em meu favor, em meu lugar. Assim, a minha injustiça se tornou dele. A minha injustiça foi imputada nele. E a justiça dele se tornou a minha. A justiça dele foi imputada em mim. Foi por isso que Jesus viveu. Porque você se conhece muito bem, ou pelo menos deveria. Se Jesus morresse apenas para limpar os nossos pecados, nós daríamos um jeito bem logo de acumular de novo. Porque se Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, e nós aqui, enquanto vivos, permaneceríamos pecando. E pecando, e pecando, e pecando. E aí Jesus teria que vir novamente e morrer por nós novamente para perdoar os nossos pecados novamente. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e soberania a respeito da salvação, Ele envia o seu Filho que vive uma vida reta por nós. Então Ele morre a nossa morte e coloca a vida dele em nós. E aí se inicia então o processo de santificação. Mas nesse processo eu já tenho a garantia de que aquele que me justificou vai me levar até o final. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo, exortando aos Colossenses, ele diz: por que vocês iniciaram no Espírito e agora querem terminar na carne? Por que o início da caminhada de vocês foi cheia de fé e agora está cheia de eu? Está cheia de mérito. Está cheio de meus problemas, está cheio das minhas correrias. Aonde foi que perdemos a dependência de Cristo? A verdade, irmãos, é que não existe pecado sem juízo. O juízo de Deus, ele vem sobre o pecador ou sobre Cristo. Se você está em Cristo, os seus pecados foram pagos por Ele. Mas se você ainda permanece dono da sua própria vida, sem fé absoluta e total em Jesus Cristo, bom, você pagará pelos seus pecados. E isso de forma plena. Você receberá em si a ira plena e eterna de Deus. E o nome disso é o inferno. Onde não há escape, não há salvação, não há segunda chance.
Os versículos 27 até o versículo 31, nós temos o terceiro e último ponto aqui do sermão, que é sobre a insuficiência da obediência. Versículo 27 e 28 diz: podemos então nos vangloriar de ter feito algo para sermos aceitos por Deus? Não, pois nossa absolvição não vem pela obediência à lei, mas pela fé. Portanto, somos declarados justos por meio da fé, e não pela obediência à lei. Entenda, você não aceita Jesus. Eu não vou perguntar se você quer aceitar Jesus, porque não é você que aceita Jesus. Não é Jesus que está precisando de você. Não é Jesus que pecou contra você. Não é você que tem que aceitar Ele. É Ele que precisa te aceitar. É Ele que precisa te chamar para perto dele. Não é Jesus que precisa ser encontrado. Não é Ele que está perdido. Sou eu. Somos nós. Então eu não vou perguntar se você aceita Jesus, porque é Ele quem aceita você. E isso não vem por meio da obediência meritória. Sabe, eu obedeci tudo, e aí agora, por causa disso, Jesus me aceitou. Não. A obediência é um resultado natural da fé. Em João capítulo 14, Jesus está falando que aquele que ama a Jesus, obedece os seus mandamentos, guarda os seus mandamentos. A obediência é um resultado natural da fé. Eu não obedeço para ser aceito por Deus. Eu obedeço porque eu fui aceito por Deus. Porque isso, irmãos, é um tiro no pé. Porque tentar obedecer a Bíblia, tentar obedecer à vontade e à verdade de Deus para ser aceito por Ele, vai fazer com que em algum momento ou outro a gente desista da caminhada. Porque nunca o Senhor Jesus vai olhar para você e vai dizer: você foi aceito porque você é um bom filho. O que você vai ouvir do Espírito Santo é que porque você é aceito, você se tornou um bom filho. A obediência é uma resposta natural daquele que tem fé. Versículo 29 e 30 diz: afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. Existe um só Deus, e Ele declara justos tanto judeus como gentios, somente pela fé. Não é nós que escolhemos quem será justificado ou não. Não é nós que vamos definir quem merece ou quem Deus se agradou. Deus definiu o tipo de gente que Ele irá justificar. Deus tem chamado as pessoas através das nossas bocas. Mas Deus é aquele que chama, que faz um chamado ao coração das pessoas. Olha a preciosidade disso. Romanos capítulo 8, versículo 30 diz: depois de predestiná-los, Ele os chamou. Foi Deus que escolheu. Eu não concordo com isso. Romanos capítulo 8, versículo 30. A Bíblia, aquela que possui autoridade, clareza, suficiência e necessidade. A Bíblia está dizendo: depois de predestiná-los, Ele os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória, ou os glorificou. Deus, do início ao fim, opera a salvação em nós. Ele predestinou, Ele chamou, Ele declarou justo e Ele glorificou. Ele nos levará até o final. É somente pela fé em Cristo, no sacrifício de Cristo, que nós somos declarados justos. Mas essa fé, ela será gerada em nosso coração, pelo próprio Deus.
que nos predestinou, que nos chamou, que nos justificou e depois nos glorificará. Ele fez isso com o povo de Israel. Ele fez isso com os gentios, que são todos aqueles que não são judeus, ou seja, nós. Deus definiu o tipo de gente que Ele deseja salvar. O versículo 31, ele encerra dizendo: então, se enfatizamos a fé, quer dizer que podemos abolir a lei? Claro que não. Na realidade, é só quando temos fé que cumprimos verdadeiramente a lei. Porque depois de todas essas declarações, bom, se é só fé, não é obediência, então vou viver de fé. E aí começa a vir aquelas desculpas. Não, eu creio em Jesus. Deus conhece o meu coração. Só Deus pode me julgar. Eu não preciso fazer esse conjunto de regras. A Bíblia é só um livro, escrito por homens, igual o manual do teu carro. Que você dá a seta para a esquerda, bota 200 nele, para ultrapassar uma fila de caminhão, e você confia a sua vida naquela máquina que foi construída por homens. Mas aí a Bíblia foi escrita por homens, não dá para confiar nela. Os remédios que você toma, a vacina que você toma. Mas a Bíblia, muitas vezes as pessoas ficam achando o quê? Não para tentar realmente entender e refutar, mas porque eles simplesmente não querem cumprir. A fé, ela não elimina a lei. Na verdade, é só quando cremos. É só quando cremos de verdade que nós vamos cumprir verdadeiramente a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus diz isso. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Eu vim cumpri-los. Em Jesus, tudo isso se cumpre. É somente pela fé em Cristo que nós vamos cumprir de fato a vontade de Deus. Não como um rito, não como uma cerimônia, mas de fato como algo vivo que agrada ao Senhor. Diante disso, portanto, para você ouvir e praticar, a promessa da justificação se cumpre em Jesus, pois Ele viveu e morreu em seu favor. Jesus não só morreu para apagar os seus pecados, Jesus viveu para lhe dar uma nova vida, para que você viva de forma diferente. É apenas através de Jesus que alcançamos o padrão de Deus, por causa da imputação da justiça dele em nós. Não é que quando nós cremos em Cristo nos tornamos perfeitos, mas quando cremos em Cristo nós somos iniciados então no caminho da perfeição, no caminho da santificação. E a promessa é que naquele dia, quando Jesus voltar, e Ele vai voltar, Ele nos dará uma vida, um corpo então glorificado, e entraremos na plenitude da eternidade. E ali, finalmente, irmãos, o pecado será extinguido para sempre. É por isso, por causa daquilo que Cristo fez, que nós somos aceitos por Deus. Não podemos negligenciar a doutrina da justificação pela fé. Porque da mesma forma que pela graça, como nós falamos na semana passada, tem muitos que afirmam: não, é pela fé e mais alguma coisa. É pela fé e mais alguma coisa, daí Deus vai te aceitar. Ou primeiro tu faz tudo de certo e aí depois tu pode ganhar o direito de falar que creu. Como se a gente tivesse que se provar para Deus. Não, a fé é gerada em nós, pelo próprio Deus. Tiago vai falar que a fé sem obras é morta, mas é nesse contexto. As obras como um resultado da fé e não como uma causa da fé. As obras como um resultado de termos sido aceitos por Deus e não para sermos aceitos por Deus. Não negligencie a doutrina da justificação pela fé. Jesus viveu e morreu por você.
Não adianta só você crer que Jesus morreu por você. Ele viveu. A gente morre como ele e também vive como ele. Martinho Lutero escreveu a respeito disso. Portanto, meu querido irmão, aprenda a Cristo e o aprenda crucificado. Aprenda a orar a Ele, perdendo toda a esperança em si mesmo. E diga, Tu, Senhor Jesus, és minha justiça e eu sou teu pecado. Tomaste em ti o que não era e deste-me o que não sou. Ninguém pode se declarar justo. Não há mérito próprio na justificação. O abandono dessa doutrina, o abandono dessa verdade nos traz um Deus sem ira, o qual trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento por meio de ministrações de um Cristo sem a cruz. Ou seja, uma bagunça. Jesus morreu e viveu em favor de nós, pecadores, para que coloquemos toda a nossa esperança de sermos aceitos por Deus em Cristo. Não há méritos nem obras, mas é somente pela fé que somos aceitos por Deus. Quero convidá-lo a se colocar em pé para juntos orarmos. Dê uma olhada em suas mãos. Bem, elas estão vazias. Vazias de algo que pode nos tornar aceitos por Deus. Vazias de algo que possamos propor uma troca, uma barganha. Vazias de algo que possamos entregar a Ele que Ele queira e assim nos salve. É assim que nos apresentaremos diante do juízo final, com as nossas mãos vazias. Mas pela fé, nós seremos justificados por aquele em quem nós estamos, por Cristo. Pela fé nós cremos que o mundo foi criado por Deus. Pela fé nós cremos que Ele chamou à existência as coisas que não existiam. E pela fé nós cremos que Ele pegou um morto que era repugnante a Deus e transformou em algo agradável diante de Deus. Então alegre-se, crente, e desespere-se, incrédulo, porque no dia do juízo final, aqueles que foram justificados por Cristo serão salvos, e aqueles que não confiaram as suas vidas a Cristo serão condenados. Nós vamos encerrar o nosso culto orando e cantando. Quero convidar os irmãos que vão conduzir o louvor a já se posicionarem aqui. E eu quero orar por você. E eu quero encorajá-lo, a você que crê no Senhor Jesus, a se alegrar pela obra que Ele fez na sua vida. E você que ainda não crê e está entendendo que está perdido, entenda que isso já é Deus se manifestando a você. Já é Ele entregando a você aquilo que Ele está pedindo a você. E a única coisa que Ele está pedindo é fé. Creia nele. Não se pergunte o que eu vou fazer, mas tenha em mente aquilo que Cristo Jesus fez. O que você vai fazer, bom, de antemão já foi preparado por Ele. Ele vai te conduzir por esse caminho. Somente creia, porque é somente pela fé. Feche seus olhos, por favor, eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado a Deus por essa noite, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe, o Senhor decidiu nos reunir aqui, mais do que para um ajuntamento qualquer, mas para uma comunhão ao redor do Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, que aqueles que creem em Ti apaixonem-se cada vez mais à medida que Te conhecem.
e lutem, zelem para proteger, para guardar e para levar adiante a doutrina da justificação pela fé. Que toda raiz de justificação por meio de merecimento, por meio de obras em nosso meio, seja arrancado pela raiz em nome do Senhor Jesus. Porque sim, nós reconhecemos que somos um povo insuficiente, frágeis, incapazes, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. O nosso Deus é o justo que pune o pecado e é o justificador que traz vida e torna aceitável aquele que antes estava morto. E o Teu Espírito Santo revele isso a nós. E que o resultado disso seja uma vida de obediência. Uma vida de acordo com a Tua verdade. Que aqueles que ainda não creem no Senhor, talvez até já possuem uma simpatia contigo. Talvez até possuem Bíblias, crucifixos, terços. Talvez até possuem símbolos que remetem ao cristianismo. Mas a cruz ainda não foi impressa em seus corações. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, traga vida a essas pessoas nesse momento. Que elas sejam regeneradas e justificadas diante do Senhor por meio da fé em Cristo. Gera fé, Senhor. Gera uma fé verdadeira. Gera uma fé dependente. Gera uma fé obediente. Gera uma fé robusta. Gera uma fé visível. Gera uma fé que traga glória e cada vez mais glória para o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Que todos nós possamos correr para o Senhor nesse momento. Em fé. E somente pela fé. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.